E o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, tirou férias e viajou para Cuba. A ilha comunista o recebeu durante o exílio na época do governo militar. Antes de pousar em Havana, capital cubana, agora nessa nova visita, ele fez escala no Panamá. Dirceu deixou o país no dia 9 desse mês. O político disse em entrevista ao Metrópolis que a viagem é de caráter pessoal e que tomou a decisão de tirar férias e descansar depois de 11 anos. José Dirceu ainda tenta anular no Supremo Tribunal Federal uma condenação a 8 anos de prisão na Operação Lava Jato. O processo está suspenso desde março desse ano, quando o ministro André Mendonça pediu vista. O Superior Tribunal de Justiça, em abril desse ano, manteve outra condenação do petista a 27 anos de prisão, também no âmbito da Operação Lava Jato. Como ainda cabe recurso, o petista permanece em liberdade. E é um nome para ter no radar, Zé? Será que pode aparecer no novo governo? Pois é, o PT está escondendo o José Dirceu. José Dirceu é uma pessoa muito importante, grande articulador ali para o PT. E estão escondendo a figura dele, mas nos bastidores comanda. O Zé Dirceu, ele circulava em Brasília, no primeiro governo Lula, né, como o primeiro-ministro. Com a fama e com a competência dada por Lula de chamar outros ministros à atenção, puxar orelhas de ministros, era o primeiro-ministro e o grande nome. E depois se descobriu o seguinte, era que ele estava produzindo o Mensalão. Lá atrás se colocou José Dirceu como chefe do Mensalão. Mas até pessoas acusadas na Lava Jato deram gritos lá dizendo o seguinte: não é o José Dirceu o chefe da quadrilha. Não é José Dirceu. Ele é importante no esquema assim, mas não é o final, o mandante final. Até porque a origem do governo não era José Dirceu, mas Lula, né? E José Dirceu foi condenado com base em delações premiadas comprovadas, não é só delação premiada. Porque o Supremo está descondenando pessoas com base em delação, porque é preciso, além da delação, além da declaração do delator, provas. E no caso de José Dirceu, há provas porque há, inclusive, dinheiro devolvido em virtude de pagamentos. Lá atrás, no Mensalão também, porque é pagamento para votar. Então, eu acho muito complicado, muito difícil tirar essas condenações de José Dirceu. Ele já se colocou como velho cadeieiro, né? Ele comeu uma cana boa, né? Mesmo num país onde não se pune poderosos. É claro que a situação dele melhora com a vitória de Lula. O que o PT não está fazendo, não está deixando fazer, é José Dirceu aparecer, porque está tentando esconder, mas ele é articulador, sim, da esquerda e do PT. E chama atenção, não é? Coronel Gerson Gomes, a escolha do destino das férias do José Dirceu, né, Coronel? O ex-ministro diz que tira férias agora depois de 11 anos de trabalho e foi para Cuba. Foi esse o destino escolhido. Na verdade, ele faz inclusive escala no Panamá. Importante nós aproveitarmos essa oportunidade dessas férias do senhor José Dirceu, que inclusive está condenado, não só ele, como grande parte dessa equipe que se aproxima de assumir as rédeas de novo do país, porque há vários que estão condenados em primeira instância, alguns até em segunda instância, e para tornar o ex-presidente Lula elegível, ele foi solto, primeiramente com uma mudança de jurisprudência na Suprema Corte, que transforma todos os criminosos do nosso país que tenham dinheiro em inimputáveis, porque já que só pode ir para a cadeia depois que transitar em julgado, e já que no Brasil a Suprema Corte, o STF, se transformou numa quarta oportunidade, ou numa quarta instância de recursos, embargos, pedidos de mais investigações, retorno para outra instância, etc., hoje, os poderosos no Brasil não vão presos. Podem cometer qualquer crime, inclusive podem assumir o crime, podem se dizer, de fato, culpados, mas responderão em liberdade até que o trânsito julgado, essa benesse que foi dada a Lula também foi dada a Dirceu. Então, ele já tem várias condenações, 26, 27 anos de condenação, tenta se livrar de outra de 8 anos, e está não de férias. Ouso afirmar que Dirceu, que é o grande articulador do PT, ele foi à Ilha Caribenha coordenar não somente a inserção novamente da Venezuela dentro do contexto político brasileiro, que deve retomar, né,
durante o governo Bolsonaro, tanto a embaixada em Cuba quanto Venezuela não operaram, ou seja, aquelas dívidas que o BNDES investiu de 6 bilhões na Venezuela, 4 bilhões em Cuba, que podem ser pagas com charuto, segundo o próprio documento que foi celebrado no BNDES, todas essas articulações elas voltam. Quem lembra da Lava Jato sabe que essa escala no Panamá do Sr. José Dirceu, ela é bastante suspeita, porque lá no Panamá, o dinheiro que o PT recebia como parte do pagamento das empreiteiras, ele era depositado no exterior e, segundo os próprios marqueteiros confessaram, eles recebiam nas suas contas no exterior e essa conta no Panamá era uma das contas que o PT utilizava para fazer essa distribuição. Os doleiros da Operação Lava Jato, eles conversaram sobre como era feita essa operação, que agora tenta ser reorganizada. Provavelmente ainda existe muito dinheiro no exterior, quem diz isso é o senhor Gilmar Mendes. Ele afirmou que o PT havia roubado o suficiente para se perpetuar no poder por muitos anos e provavelmente nós veremos ditadores não só da Venezuela, como a própria Nicarágua. Rapidamente historiando, vale a pena a gente lembrar que o ditador da Nicarágua, ele sobe ao poder e ele tem várias conexões com o PT, né? Porque a Revolução Sandinista, o PT, ele é fundado no Brasil em 1980, em fevereiro, e no primeiro ano da Revolução Sandinista, Lula já vai celebrar lá com Daniel Ortega, ele depois consegue fazer ali um mandato, mas aí cai o Muro de Berlim. Novamente, quando Lula sobe ao poder em 2003, logo depois Daniel Ortega, em 2006, por ali, também eleito, só que o Daniel Ortega está lá até hoje. Vai completar 20 anos no poder. E coibindo as manifestações em 2018, centenas de pessoas morreram e temos mais de quase 200 presos políticos hoje. E toda a oposição, veja bem que coisa interessante, toda a oposição foi debelada porque os partidos foram extintos, os opositores foram presos e todo e qualquer esforço para retirar Daniel Ortega foi desmontado judicialmente. Então, com certeza o senhor José Dirceu, ele trará para o Brasil, depois das suas férias, toda uma articulação para refazer os objetivos do Foro de São Paulo, agora com um novo nome de Grupo de Puebla, mas tem os mesmos objetivos, transformar a América Latina numa reprodução daquilo que caiu em desuso na antiga União Soviética. Diga, Mota. Ir passar férias em Cuba é privilégio de poucos, mas privilégio ainda maior é sair de Cuba. Para quem não sabe, Cuba já foi um dos países mais ricos da América Latina. Cuba era dominada por um homem forte, Fulgêncio Batista, que acabou virando ditador. O Fulgêncio foi derrubado pelos revolucionários de Fidel Castro, El Comandante. A promessa, como sempre era de liberdade. Mas não demorou muito e Fidel Castro buscou abrigo dos braços comunistas da União Soviética e transformou Cuba em um país comunista. O Fidel Castro, na loucura dele, tentou até instalar mísseis nucleares soviéticos nos anos 60 em Cuba, o que trouxe o mundo quase à beira de um apocalipse nuclear. Cuba hoje é uma ilha-prisão. Há quem defenda uma ilha-prisão, né? Os artistas descolados, os intelectuais, os políticos de esquerda, eles vão te dizer, Cuba é uma maravilha, Cuba não tem criança de rua, Cuba é excelência em saúde, educação e ciência. Agora, é curioso que alguém queira fugir de um paraíso assim, né? Mas é isso que milhares de pessoas tentam fazer todos os anos com o risco da sua própria vida. Elas se lançam ao mar em qualquer tipo de embarcação para fugir do paraíso socialista cubano rumo ao inferno capitalista americano. Vai entender uma gente dessa, né? Só pode ser um bando de golpistas antidemocráticos. Fernão. Essa conversa de que Cuba não tem miséria, não tem criança
na rua, tudo é para quem nunca foi lá. Eu já tive lá 3 vezes e você, no primeiro momento que você põe o pé em Cuba, você enxerga tudo isso de uma maneira que mesmo para um brasileiro que está acostumado a ver muita miséria é chocante. Mas o Zé Dirceu, ele é o autor de todo esse projeto geoestratégico do PT, que é o que fascina o Lula nesse momento. Essa escolha dos 5 primeiros ministros que são pessoais dele, né, isso foi explicado alguns programas atrás com muita competência pelo Gerson, né, é a configuração disso. O olhar do Lula está voltado para isso. Ele se elegeu sem ter exposto nenhum projeto para o Brasil, a não ser o de dar churrasco com cerveja para todo mundo. Ele não tem plano para a economia, ele não tem plano para nada. Né? Você está vendo essa turma da transferência aí, 900 pessoas lá disputando a tapa, um pedaço, porque ninguém sabe nada, nada estava pré-determinado, nada estava desenhado, nada foi proposto. Né? A única coisa que o Lula tem fascínio hoje é esse aí, de ser o Fidel Castro da cubona do 3º milênio, que é para ser a América do Sul inteira. Né? Isso está declarado. E esse projeto é do Zé Dirceu. O Zé Dirceu tem fascínio pelo assunto da geopolítica. Quem já viu ele falar disso, né, você até se empolga, porque o olho dele brilha, né, e ele explica aquilo com uma verve, uma volúpia assim, que é empolgante, né, de como eles pretendem fazer isso, né, com essas 2 frentes que são praticamente a descrição desse chanceler que o Gerson explicou muito bem aqui alguns programas atrás. Né? O chanceler escolhido foi escolhido por essa razão, pelo domínio e pela experiência que ele tem desses países bolivarianos, né, que foram tomados por golpes prescritos pelo Foro de São Paulo. Então, de alguma maneira, são criaturas do Lula. Né? É por isso que ele faz tanta questão do hóspede mais VIP da sua posse ser o Maduro, né? E de par com isso, esse mesmo chanceler também é o homem que tem maior experiência com essas correntes globalistas da Europa decadente, né, e que se amarram naquela coisa. Esse é o mundo que o Lula está sonhando. Né? Todo esse projeto de fazer embaixadas em tudo que é Tuvalu do mundo, lugares que não faz sentido nenhum você fazer isso, é para quê? É para criar um baixo clero na ONU, né, que vai dar para ele vitórias nas votações da ONU. É isso que ele quer. Né? O Brasil, eu não sei se ele vai entregar para o Alckmin ou para o Mercadante ou para o Haddad, né? Mas ele não está nem aí. Ele tá fascinado com esse troço, né? De ser o Fidel, e paparicado pelos Macron, por todas aquelas figuras decadentes da Europa. Então, é isso. O Zé Dirceu é isso aí. Ele é a cabeça por trás disso aí.